Hoje nós estamos entrando no penúltimo sermão dessa série. O nome dela é Descansando no Senhor do Tempo. Nós estamos refletindo Eclesiastes capítulo 3. Já convido vocês a abrirem suas Bíblias em Eclesiastes 3. Vamos fazer a leitura dos versos 9 ao 14. Eclesiastes 3, 9 a 14. Eclesiastes 3, 9 a 14. Eclesiastes, capítulo 3, versos 9 a 14. E o tema do nosso sermão nessa noite é uma escolha entre uma vida pessimista ou otimista. Eclesiastes 3, 9 a 14 diz assim: O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. E isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Amém. Num grande primeiro bloco de Eclesiastes, do 1 até o verso 8, nós vimos uma série de pares de emoções das quais o pregador, que é assim chamado, aquele que escreveu o livro de Eclesiastes, ou melhor, é assim que ele se apresenta, ele traz para a gente tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar o que plantou, de ajuntar, de afastar-se, de ajuntar pedras, de espalhar pedras. Ele traz os dois extremos de todos os tipos de emoções humanas, mostrando para a gente que Deus é Senhor de todas as nossas emoções. E agora ele começa a concluir. E nessa conclusão ele separa o texto em dois blocos. Um falando sobre a prática diária da vida e outra falando sobre a eternidade. É interessante que de todas as perguntas das quais o pregador levanta no livro de Eclesiastes, ele não tem a mínima intenção de responder boa parte delas. Ele não vai te responder quando é parte de plantar, quando é hora de colher, de nascer, de morrer. Isso, para a gente, apesar de parecer aleatório, está sempre sob o controle de Deus. A intenção dele é falar como proceder enquanto todas essas coisas acontecem, algumas ao mesmo tempo do que outras. Como agir enquanto a vida está na mais maravilhosa paz. Como agir quando tudo parece que vai cair na nossa cabeça. E aqui ele começa a concluir. No verso 9, ele fala: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Lá no capítulo 1, ele fala sobre a vida como uma repetição. E quando a gente olha como a vida de uma maneira repetitiva, o pregador fala que a vida é canseira. Ele começa lá o capítulo dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, não há nada de novo debaixo do sol. O sol nasce, se põe, e assim acontece todos os dias. A água nasce na sua nascente, desce a montanha, cria-se um rio, o rio cai no mar, e assim todos os dias e não acaba. E quando nós olhamos para a vida debaixo do sol, e não na ótica daquele que é o sol da justiça, nós olhamos para um esforço, que é um esforço, e nós respondemos a ele. E qual a resposta que nós damos? O pregador começa com essa indagação para revelar os desejos mais profundos do nosso coração. A forma como nós temos olhado a vida. O que ganha, então, o trabalhador com todo esse esforço repetitivo? Do alarme tocando de manhã,
e à noite você tentando se lembrar de botar ele para repetir todos os dias, no mesmo horário, na mesma rotina. E a resposta da pergunta vai revelar o seu coração. Porque no bloco do livro de Eclesiastes, o escritor fala de duas coisas. A vida tem muitas alegrias. E o homem não é autossuficiente. E é interessante que parece que essas sentenças são completamente distantes da outra. Como a vida pode ter alegrias se eu não sou autossuficiente? Mas graças a Deus que nós não somos autossuficientes, porque somos falhos, miseráveis. Imagina se nosso casamento dependesse só da gente. Acabaria nos 6 primeiros meses. Imagina se sustentar a sua casa dependesse única e exclusivamente do esforço, do seu braço, das suas emoções em dia. Nós moraríamos na rua. Mas existem algumas sentenças que mostram como nós temos olhado a vida. A visão pessimista da vida é uma visão de que a vida não tem alegria. Lembra que eu falei para vocês aqui, quando a gente olha dessa forma, de forma crua, a vida ela não passa de uma desgraça. Quando você olha a vida de forma crua, e aí que alegria tem? Repetir todos os dias as mesmas coisas. Essa é uma visão pessimista da vida. Existem pessoas que se esforçam todos os dias para conquistar coisas futuras. Isso é uma visão pessimista da vida. Acordar de segunda a sexta, no mesmo horário, pegar o mesmo ônibus, se expor na rua, para daqui a 30 anos a sua casa estar paga. E nesse caminho de 30 anos? E todos os dias da semana que você acorda? É uma visão pessimista da vida. Alguns veem a vida como uma carga muito pesada e impossível de carregar. Essa é uma visão também pessimista da vida. Alguns veem a vida como a incapacidade da gente conter água nas mãos. Você segura e ela se vai. A vida, ela passa como água que está nas nossas mãos e a gente não consegue conter nada disso. Uma visão pessimista da vida. Isso tudo apresentando em todo o livro de Eclesiastes. O pregador também apresenta para a gente algumas visões otimistas da vida. O escritor vai mostrar para a gente que a vida todos os dias nos dá a possibilidade de sermos melhores. Todos os dias, um dia de cada vez. Uma visão otimista. O pregador também vai mostrar para a gente que na vida, todos os dias nós temos a possibilidade de amar os nossos. Todos os dias. Ainda que ele seja insuportável. E quando ele viaja e passa uma semana fora, você descobre o quanto dá saudade daquela pessoa que é insuportável. Taça que eu diga, né? Então a vida é a possibilidade diária de amar aqueles que Deus nos deu. A vida, todos os dias, nos dá a possibilidade de nos relacionarmos e nos aproximarmos mais de Deus. Essa também é uma visão otimista e saudável da vida. A vida todos os dias nos dá a capacidade de nos cuidarmos um pouco. Não no sentido egoísta, mas nos cuidarmos um pouco mais para termos mais saúde para cuidarmos dos nossos. Ter uma lombar mais forte para pegar o seu filho mais vezes no colo. Ter um coração mais firme para aturar as intempéries da vida. Essa é uma visão otimista da vida. E apesar da vida não poder ser controlada, e ela não pode ser controlada nem contida, a visão otimista e real da vida é saber que, apesar disso, Deus governa a nossa vida. É por isso que o pregador não se escandaliza com enfado e canseira, porque apesar dele, o Deus que nunca se cansa e nunca se enfada, não nos abandona.
E aí ele faz essa pergunta: o que faz ou o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Mas para você responder essa pergunta é preciso que você se faça algumas outras antes dela. Onde tem sido empregado todo esse esforço que você diz que emprega? Outra, como tem sido empregado esse esforço? O seu esforço tem sido proporcional? Você tem trabalhado o suficiente para sobrar energia para amar a sua família? Você tem melhorado o seu currículo, mas aprofundado sua vida em santidade diante de Deus o suficiente? O seu esforço tem sido proporcional? Qual o seu conceito de esforço? Essas respostas vão revelar, ou a ausência delas, se você tem tido uma visão diante de Deus e diante das próprias inquietações que o próprio escritor de Eclesiastes levanta, se você tem uma visão pessimista ou otimista da vida. Se otimista, que o Senhor continue te fortalecendo. Se pessimista, o Senhor vai te fortalecer e hoje Ele vai transformar a sua visão em otimista. No verso 10, o escritor fala o seguinte: tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. E ele fala isso na ótica como os próprios homens vê a vida e na ótica que ele mesmo enxergava a vida. Ele fala mais de uma vez no livro de Eclesiastes: eu, o pregador, adquiri todo conhecimento possível. Eu, pregador, aproveitei a vida o máximo que eu podia aproveitar. Eu, pregador, conquistei muitas riquezas, mas a vida não passou de enfado e canseira. E será que nós temos visto a vida como um fardo pesado e insuportável? A forma como você vê a vida, irmão, determina como está o seu coração. Lembre-se da sentença do próprio Jesus: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o seu coração tem andado pesado, os fardos da vida são de idolatrias que você tem criado no seu próprio coração, não do próprio Jesus. Se você tem visto a vida como um fardo insuportável, você tem vivido sim uma vida distante de Jesus Cristo. Mas nós não conseguimos nos desatrelar disso, porque nós temos medo de deixar de ver a vida como um fardo. Porque nós temos a impressão que a vida é uma eterna fuga da miséria. Não é verdade? Se você não fizer os seus acordos políticos no seu ambiente de trabalho, você vai ser mandado embora e morar debaixo de um viaduto. Então, todos os dias, você assume que a vida é um fardo, porque se você não assumir, você vai cair em miséria no dia seguinte. Você não consegue desatrelar o fato da vida ser um fardo, porque parece que para você que a vida é uma eterna fuga da doença. Nós somos a geração que joga tudo no Google, não é verdade? Formigamento no dedinho do pé. Você coloca lá no Google. Pode ser arritmia cardíaca. Corra para a UPA mais próxima. Você já pede oração, irmão, ora por mim. Estou com arritmia cardíaca. Não é verdade? E vivemos fugindo da doença. É uma bênção a gente cuidar do nosso corpo, não é verdade? Cuidar da nossa saúde, ter domínio próprio na forma como nós comemos, na forma como nós usamos o nosso dinheiro. Mas a vida não é uma eterna fuga da doença. Porque por mais que você seja bom de fugir dela, ela pode te pegar. E isso não é uma sentença pessimista, porque não é ela que determina a sua vida, é Jesus. Nós não conseguimos desatrelar a vida como um fardo porque nós achamos que a vida é uma eterna fuga da ira de um Deus instável e maquiavélico.
Alguns irmãos vêm de uma tradição cristã. Você pode ser presbiteriano também, que você vai estar banhado dela, porque isso faz parte da fé brasileira. De nós acharmos que Deus é um ser poderoso que está sentado na esquina, olhando a sua casa e esperando um primeiro erro. E se você errar, irmão, ele não vai ter misericórdia. Para quem é homem aí da década de 80, 90, lembra daquela brincadeira de mochila? Você senta e fala mochila. E aí, se você não fala mochila, seus amigos podem lhe bater. E os seus melhores amigos esperavam você sentar e esquecer de falar mochila. E você apanhava igual um condenado. Seus amigos. E a gente tem essa visão de Deus. Se eu não falar mochila, ele vai me esmurrar até eu cair no chão. E nós vivemos achando que a vida é um fardo, porque na primeira oportunidade, Deus vai me destruir, me envergonhar, me cancelar. Não. E agora o escritor começa a responder essas nossas indagações. Verso 11 diz o seguinte: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Interessante que ele faz tudo apropriado ao seu tempo. Esse termo apropriado no hebraico é algo formoso. É como se a gente fosse transliterar. É tipo assim, ele faz tudo belo ao seu próprio tempo. Só que seria muita crueldade do escritor traduzir assim, não é verdade? É belo estar doente, meus irmãos? Não. Você tem Jesus? Tem. Mas é belo estar doente? Não. É belo não ter dinheiro para pagar a conta? Não. Você crê em Deus? Crê, mas não é belo. É por isso que os tradutores foram misericordiosos com a gente. Porque eles trouxeram o sentido mais próximo do original. Ele faz tudo apropriado. Não é no sentido de que a vida toda ela é bela e maravilhosa. É no sentido de que Deus, apesar de tudo, tem um controle perfeito e exato de todas as coisas. E eu posso trazer 3 exemplos sobre isso. Para quem tocou em orquestra, ou para quem já foi em ensaio de uma orquestra, vai ver que o começo do ensaio é a coisa mais feia do mundo. É um afinando o instrumento, é o outro trocando uma semibreve gigantesca, é o outro tocando num tempo, o outro tocando num tom, o outro no outro. A gente olha para a orquestra quando vai ver a apresentação, acha tudo muito bonito, tudo único, né? Só que cada um toca num tom, numa nota diferente. Você vai na orquestra, tem 10 trompetes. Por que 10 trompetes? Porque um é a primeira voz, um é a segunda, um é a terceira. E se for cada um tocar separado, é uma coisa mais sem sentido do que a outra. E cada um toca no seu tempo e no seu tom. E quando junta tudo, dá uma harmonia perfeita, maravilhosa, com o maestro guiando tudo. É exatamente esse conceito apropriado de tempo. As coisas têm seus tempos, seus tons, mas o maestro une todas elas num compasso só. Há um outro exemplo que todo mundo pode experimentá-lo. A gente que é pastor tem misturado com algumas tristezas, algumas alegrias. É uma tristeza enterrar um membro da igreja. Eu não sou muito de chorar, não. Eu não chorei no meu casamento. Minha esposa joga isso na minha cara há 7 anos até hoje. Se eu pudesse, eu voltava atrás e eu chorava. Não por uma questão de filosofia, é meu. Mas uma coisa muito difícil para mim é enterrar um membro da igreja. Muito difícil. Eu tenho que segurar. É vergonhoso. De eu não conseguir fazer a cerimônia. Então a gente às vezes enterra irmãos. Mas ao mesmo tempo que você tem essa tristeza, você tem a alegria de caminhar com eles. E eu vi muitas histórias.
E aí, você vai conversar com irmãos doentes ou irmãos já bem idosos no final da vida, você vai ouvir as histórias da vida e você vai ouvir muitos altos e baixos. Perrengues financeiros, perda de entes queridos, mudanças abruptas na vida, sensação de medo e de solidão. Só que sempre tem um mais no final da sentença deles. Mas Deus foi bom. Ele trouxe a mim e a minha família até aqui. Eles têm essa capacidade porque eles viveram o todo. A gente se desespera porque a gente não. Mas nós não precisamos ver o todo para saber disso. Porque existe aquele que é capaz de ver e governar sobre o todo. Jesus. E é por isso que nós encontramos descanso nele. É por isso que nós conseguimos ver pessoas com a vida muito mais simples e limitada que a nossa, muito mais felizes do que nós somos. Não é? Você vai na casa daquele seu parente que está passando um perrenguezinho financeiro, vai tomar um café com ele, ele bota o melhor café na mesa, com o melhor sorriso no rosto. E você com a despensa mais cheia, com uma cara amarrada e fechada. Por quê? Porque ele entendeu que mesmo no pouco, existe um maestro que ainda não parou de marcar o compasso. Mas o problema é que enquanto nós não vermos por essa ótica, nós não achamos muito sentido na vida. Nós não achamos que a vida é alegre. Isso é comum, isso é natural. E a isso o escritor vai responder da seguinte forma: pois no coração do homem o anseio pela eternidade. Quando nós entendemos que a vida não tem como fim as coisas debaixo do sol, nós conseguimos descansar em Deus. Michael Ethan diz o seguinte: nossa consciência de Deus é parte da nossa natureza. E a supressão dessa consciência parte do nosso pecado. Ele está querendo dizer o seguinte: o coração de todo homem, quer ele tenha confessado Cristo como Salvador ou não, ele tem um senso de eternidade. Enquanto ele buscar e achar que nas coisas terrenas e passageiras há sentido, haverá vazio no coração dele. Enquanto nós acharmos que a nossa vida só vai ter sentido quando Jesus nos abençoar com aquela coisa, a nossa vida não vai ter sentido e Deus não vai nos dar aquela coisa, porque o sentido é Ele. Mesmo sem cada uma dessas coisas. E interessante que isso é muito prático. É só você olhar para as pessoas que não se confessam como cristãs e tem tudo que o ser humano poderia ter. Pessoas com dinheiro, com status, com estabilidade. Olha a vida desses famosos da internet, meu irmão. É um pandemônio, é uma desgraça. Em 10 anos, 5 casamentos. 3 adultérios. 4 falências. Conseguiram tudo que o homem podia ter. Mas o anseio da eternidade é vazio. É só você olhar para os nossos tempos. Nós somos uma geração, e eu não digo de idade, eu digo de tempo, que tem tudo muito fácil à mão. Começo da década de 90, para você ter um documento na sua mão, você tinha que ter aquele equipamento que você colocava álcool, né? Primeiro vício das crianças, o cheiro do álcool, do papel. Troço caro, ninguém tinha aquilo em casa. Hoje todo mundo tem uma impressora. Tinha aquele seu tio rico que tinha TV por assinatura. Hoje as empresas de telefonia quase que te pagam para você ter uma. Não é verdade? Telefone com fio. Se alguém tivesse telefone fixo em casa, era nobre. Coisa caríssima. Conheço um homem que comprou 2 linhas de telefone e ficou rico.
Literalmente. Ele comprou e ele alugava para você ligar lá por hora. Hoje em dia, meus irmãos, R$ 35,90. WhatsApp ilimitado, ligação ilimitada. E nós nunca vimos uma geração tão vazia, tão mimada, tão imediatista. Você pediu uma pizza, você sorteava em casa quem ia passar pelo constrangimento de ter que ligar para a pizzaria. Agora você nem fala com ninguém. Lá no iFood tem um preço, a foto e o cupom de desconto. Você sabe a hora que ele vai te entregar ainda. Temos muito mais coisas que os nossos pais tiveram. Estamos muito mais tristes, infantilizados e distantes de Deus que os nossos pais tiveram. Temos carro, Uber moto e não vamos à igreja. Enquanto há 15, 20 anos atrás, o irmãozinho chegava banhado no suor, mas ele chegava. Isso mostra que enquanto o nosso coração estiver nas coisas terrenas, ele vai permanecer vazio. Porque só Jesus preenche o nosso coração de forma verdadeira. E o interessante é que isso não é motivo de desespero. Essa incerteza é motivo de segurança. Arthur, mas perceber que eu não sou autossuficiente e ter que depender de Deus para viver, de um Deus que não aparece no meu quarto e fala de forma palpável, é amedrontador. Amedrontador é você viver pelo seu próprio coração passageiro, vago, transitório. Isso é desesperador. Viver na dependência de Deus é viver indo a lugares estranhos, mas sabendo que Ele está lá. Você vai em qualquer passeio de igreja, você vai ver o pai na piscina funda, mandando um filho que nunca viu uma piscina na vida pular. Porque você não sabe nem o que tem ali dentro. Se tem bicho, se morde, se ela vai morrer. O que ela faz sem pensar duas vezes? Pula. Por quê? Porque o pai falou. Vem. Ter o senso de vida otimista é saber que Deus é o Pai, que todas as vezes que Ele fala, vem. Há segurança. Mesmo nos caminhos mais esquisitos, nele há segurança. Nele há descanso. É por isso que a gente não precisa de resposta. O que fazer quando a vida está triste? 4 passos para sair da... Não precisa disso. É por isso que Agostinho de Hipona, é chamado por alguns de Santo Agostinho, nas suas confissões, vai dizer o seguinte: tu nos fizestes para ti mesmo, e nossos corações não descansam enquanto não encontrem em ti a paz. Então, como viver? O que fazer da vida? Salomão continua respondendo, ou melhor, o pregador. Verso 12 ele fala: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver, ou enquanto vive. Dos versos 12 ao 14, a resposta é única. A vida precisa ser vivida. A vida precisa ser desfrutada. Mas existem 2 respostas distintas dentro dessa resposta única. Primeiro, viva a vida diária para a glória de Deus. Segundo, a segurança da vida diária está em Jesus. Ele fala no verso 12: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem. Esse praticar o bem não é nesse conceito que nós temos hoje filantrópico. O pregador não está falando de caridade. Não, o sentido da vida é caridade. Não. Você pode ir para o inferno dando comida aos pobres. Você pode distribuir seus milhões para as crianças mais carentes. E amanhã está queimando no inferno. O praticar o bem que ele está falando é a busca de um homem por uma vida ativa para ser boa e feliz. Vamos traduzir isso.
praticar o bem é ter uma vida intencionalmente boa e feliz. Isso é interessante porque, geralmente, nós temos alguns conceitos de felicidade, alguns incompletos e outros deturpados. Felicidade é ter estabilidade financeira, mentira. Felicidade é ter uma gordurinha na conta, mentira. Felicidade é ter as contas pagas, mentira. Felicidade é ter saúde, mentira. Felicidade é natural, meio certo. Porque algumas coisas vêm naturalmente na vida, não é verdade? Mas o pregador está dizendo que algumas outras você precisa vivê-las intencionalmente. Temos que buscá-las no dia a dia. Não espera ser feliz quando você quitar o seu imóvel. Pode ser que você nem esteja vivo quando for quitar. Ou pode ser que quando você quitar, ele valha 4 vezes menos o valor de mercado. Não espere encontrar felicidade quando você tiver um valor X de segurança. Não espera você ser feliz quando você for promovido. Não espera a felicidade quando você estiver de férias. Parece que a vida às vezes é um eterno limbo para as férias, não é? Faltam 5 meses para minhas férias. Até lá. Vou fazer esse estágio para o inferno. E vou viver 1 mês no paraíso. Não. Em Cristo nós somos libertos desse tipo de escravidão. Somos libertos da escravidão do relógio. Somos libertos da escravidão da agenda. Somos libertos da escravidão da expectativa. E agora nós não somos mais arrastados pela vida. E os nossos irmãos antigos na fé sabiam disso muitas vezes melhor do que nós. Durante um período em Roma, imperadores como Nero, Diocleciano, perseguiram os nossos irmãos na fé, espancaram, queimaram vivos, jogaram as arenas para serem dilacerados por gladiadores e comidos por fera. E mesmo naquele tempo, mesmo com a sensação de morte, a igreja se reunia para glorificar a Deus. Eles socorriam uns aos outros. E o mais estranho de tudo, você vai ver documentos de romanos daquela época que dizem: há um povo apelidado de galileus. Eles são estranhos, porque eles socorrem os deles e até os dos nossos quando nós falhamos, sendo nós o autor de todo o sofrimento que eles carregam. Porque eles sabiam que a vida era feliz não por expectativas, mas por aquilo que eles tinham diariamente na mão deles. E aí ele vai para o verso 13 de forma ainda mais prática, quando ele diz: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus, uma dádiva. Ele fala de alimento e bebida porque em sociedades mais patriarcais e familiares, como as deles e como a nossa, comer e beber tem um sentido de festa. É só você olhar ali para trás, para a mesa que a gente vai continuar comendo no final do culto, e lembrar que mesmo aqueles que não conhecem a gente, estavam rindo para a nossa cara e batendo um papo. E você está pensando: vou perguntar para o pastor qual é o nome dele, que eu conversei. Eu sequer sei o nome dele. Mas estava feliz comendo e bebendo. O pregador está dizendo o seguinte: usufruir da vida é felicidade. Usufruir do trabalho é um presente de Deus. E quando ele fala isso, parece que desce arranhando, não é? Porque nós temos o conceito de que o trabalho é um fardo pesado demais. Não. Não existe nada na Bíblia que fala que o trabalho é um castigo que você tem que carregar. A única coisa que há é o seguinte: depois da queda, Deus fala para Adão: agora você vai colher o trabalho com o suor do seu rosto. Vai haver um esforço. A terra não vai mais produzir maravilhosamente bem sozinha. Você vai precisar arar, plantar nas estações certas, podar. Ele não fala que é um fardo, mas vai ter um suor no seu rosto.
Mas nós achamos que o trabalho é um grande fardo de desespero e morte. Se fosse assim, meus irmãos, a vida seria uma vida de escravidão e morte, porque nós passamos grande parte da nossa vida fazendo o quê? Trabalhando. Para nós que moramos em cidade grande, ou a gente está trabalhando, ou a gente está indo para o trabalho, ou nós estamos voltando, ou nós estamos dormindo para trabalhar no dia seguinte. Ou correndo do arrastão no ponto. Quem nunca? Eu trabalhei num lugar que quando o Comperj quebrou, era uma estrada escura. Saía 10 horas da noite do trabalho, e aí entrou uma moda de arrastão. O pessoal passava 10 horas da noite de moto e roubando todo mundo. E aí, como eu vou embora para casa? E aí, Gonçalense, eu não vou deixar o cara me levar fácil. Descobri que tinha um matagal atrás do ponto. Onde o pastor ficava? Dentro do matagal, molhado no sereno, esperando o ônibus passar. E pulava igual um fantasma. O motorista, capa, quase matou no meu coração. Mas o escritor fala que alimento e bebida é para a gente usufruir de forma prática. Você vive para juntar dinheiro ou tem investido ele na felicidade da sua família? Como tem sido o seu dia todos os dias? Nós estamos perdendo cada vez mais a prática da mesa. Nós estamos tão viciados em tela que a tela mais nos assiste do que nós assistimos ela. Já reparou? Você liga a televisão e joga no celular. Por que você ligou a televisão? Você quer ouvir um barulho. Você não vê nada. Não é verdade? Quem não tem aquela série que você liga a televisão quando você não quer ver nada, mas você não quer olhar para a cara de ninguém? Fala, pá, aquele silêncio na casa. Para calar a boca de todo mundo. Estou vendo aqui, irmão. Tira. Só quer ficar quieto. Não comemos mais na mesa. E é exatamente sobre isso que o pregador está dizendo. A alegria da vida está nas pequenas coisas todos os dias. Enquanto acordar cedo é um enfado, sentar à mesa com sua família e rir, tomar um café, ouvir o outro, é uma dádiva de Deus. Para quem já perdeu um ente querido, para quem a gente teve o dor amargo de perder um amigo, sabe o quanto isso é precioso. No livro Os Quatro Amores, de C.S. Lewis, ele fala uma coisa bem interessante. Ele e o Tolkien, escritor do Senhor dos Anéis, eles tinham um amigo em comum que era muito piadista, e esse amigo morre. E ele fala que esse amigo piadista, ele tinha a capacidade de tirar um sorriso de Tolkien que ninguém conseguia tirar. E ele ria daquela cena, porque ele achava engraçado aquele riso de um amigo que foi tirado por um outro que era fora do comum. Só que esse amigo morre. E C.S. Lewis fala assim, você pensa o seguinte, agora eu tenho mais do Tolkien comigo. Você está enganado. Porque aquele amigo que morreu nunca mais vai contar aquela piada. Tolkien nunca mais vai rir dela. E eu nunca mais vou ver a cena. No dia da morte dele, cada um de nós morremos um pouco. E nós não sabemos qual é o fim da nossa vida. Nós não sabemos qual vai ser o último café da manhã que a gente vai tomar. Qual o último dormir abraçado a gente vai dormir. Qual o último dar a volta na rua a gente vai dar. A gente não sabe. Eu sou jovem e saudável, isso não significa nada, querido. Nesse sentido, a vida é tão aleatória que você vai ver famílias inteiras que os jovens foram e os velhos ficaram. Como você tem vivido a sua vida diária? Como você tem dado atenção para o seu cônjuge, para o seu filho, para a sua saúde? O quanto você tem se relacionado com Jesus? Eu tenho pouco tempo hoje, mas é o pouco tempo que você tem que Ele quer mesmo. Sai, vai ver o sol, assistir um filme, ter conversas agradáveis à mesa. Não precisa de dinheiro para isso. Economize com o supérfluo.
mas gaste com o que traz conforto para sua família. Às vezes nós economizamos com o conforto da família para poder quitar um negócio em 10 anos. E nesses 10 anos? É por isso que ele fala que a vida, a alegria, a satisfação está em todos os dias você vivê-la. Porque só existe uma certeza, que todos os dias Jesus está com você. Você vai acordar aflito por causa do trabalho? Você pode perder o trabalho? Pode. A doença pode não ser curada? Pode não ser curada. Pode aparecer uma doença no final do dia? Pode. Nessa variabilidade da vida, nem sei se existe essa palavra, Jesus é invariável, é estável, ele permanece. Seu trabalho é ruim, às vezes é ruim porque você escolheu a profissão errada. Transiciona. Deus controla e governa a sua vida. Seu trabalho é ruim porque ele é difícil, não tem problema. Ele é o instrumento de Deus que faz com que você leve comida para sua casa no final do mês. É pouca comida, mas é o suficiente. Você tem se sentido alegre com o que Deus tem te dado hoje? Eu sei que nós queremos coisas melhores e que Deus abençoe as suas finanças. Que você ganhe muito dinheiro. Que você tenha um bom carro. Que você tenha uma boa casa. Não para ostentação, só para ostentação que Deus quebra o seu coração. Que Deus te dê cada vez mais qualidade de vida. Mas enquanto não? Como você tem vivido para Ele? Onde você tem enxergado o sentido nela? Nós precisamos abandonar os nossos falsos ídolos, irmão. Ah, pastor, eu não dou atenção para minha família porque o meu trabalho não permite. Larga o trabalho. Pô, pastor, você é doido? Sou. Você acha que é? Para mim, loucura é minha família adoecer pela minha ausência. Trabalho a gente dá um jeito. Não, eu só vou largar quando Deus me der uma porta melhor. E ele, às vezes ele não vai te dar. Porque você está segurando naquele ídolo ali, ó, até morrer. Ele é quem te sustenta. Ele é quem governa a sua casa. Ele é quem governa o seu coração. E é por isso que ele conclui no verso 14. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Nós podemos tirar 3 sentenças desse versículo aqui. 1, Deus permanece para sempre. 2, nada se pode tirar das mãos e dos planos de Deus. 3, Ele leva os seus planos até o fim. O fato de Deus permanecer para sempre significa que nem em Deus não há possibilidade de fracasso. Você pode fracassar. Algumas vezes você vai fracassar, mas Deus não fracassa. Os planos dele para a sua vida não fracassam. O governo dele na sua vida não fracassa. A mão dele não falha. A Escritura diz que ele não dorme e nem tosqueneja, né? Trazer para o português mais claro, ele nem pisca. Ele é sempre o mesmo. Num país de tanta instabilidade é difícil pensar nisso, é verdade? Ele é. É por isso que quando ele se manifesta a Moisés, ele fala, eu sou. As coisas mudam, eu permaneço. Eu sou o que sou. Ele não abandona a sua obra, ele não abandona os seus filhos, porque são deles.
É por isso que Paulo fala que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel e justo para levar até o dia da consumação, porque está na mão dele. Nem você se toma da mão dele. O diabo não te toma da mão dele. É por isso que a Escritura fala, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado, porque nada pode na mão dele, e você está na mão dele. Ele precisa ser seu descanso. Ele precisa ser seu contentamento, e você não vai encontrar paz enquanto Deus não for o seu descanso, enquanto Deus não for o seu contentamento. E enquanto não for, Ele vai te tirar tudo, até que Ele seja. Isso é desesperador? Não. Isso é misericórdia. A gente chama isso de doutrina da perseverança dos santos. O Deus poderoso, imutável, que quebra tudo e traz você de volta no final. Glória a Deus. Oséias, capítulo 6, fala, ele faz a ferida e liga a ferida. Ele vira para o povo de Israel e fala, abandonem os seus caminhos ou vocês vão sofrer. Eles não abandonam, são levados ao cativeiro e falam, Senhor, nós estamos sofrendo ferida aberta. Ele fala, não tem problema, eu socorro vocês, ferida curada. Quem está na mão dele, meus irmãos, não está em perigo. Nós ficamos com medo porque nós temos medo de perder o que é passageiro. Nós temos medo de perder o que é fútil. Nós temos medo porque nós não queremos perder a casa, nós não queremos perder o dinheiro, nós não queremos perder o emprego, nós não queremos perder o status. Mas nós não temos que querer perder a presença viva de Deus na nossa vida. Ele é a suficiência. Ele é o descanso. Ele é a força. Ele é o norte que nunca vai falhar. Enquanto os nossos olhos e corações não estiverem em Deus, nós sentiremos o perigo, porque nós estamos dominados pelo pessimismo. É por isso que o escritor termina falando, Deus faz isso, para que o homem o tema. E o temor aqui não é medo, é reconhecendo o quanto Ele é poderoso, que nós somos pequenos, é respeitá-lo, reverenciá-lo. Eu não sei se você já teve a experiência de ter alguém de um cargo muito elevado do seu lado. Aí você olha para o chão e quase não fala nada, porque você sabe a capacidade que aquela pessoa tem. É isso que o pregador está dizendo. É reconhecer o quanto nós somos pequenos, o quanto Ele é grande, e baixar a cabeça e falar, só o Senhor é esperança na minha vida. Nós tememos a Deus, irmãos, porque apesar da vida ser instável, e ela é instável, Ele nunca passa, Ele nunca muda, Ele nunca falha. É só nós olharmos para a história da redenção. Deus nunca perdeu o controle. Ele manda Jesus, Deus, segunda pessoa da Trindade, o Filho, na plenitude dos tempos. Os historiadores, quer cristãos, quer não cristãos, falam que existia apenas um tempo perfeito para Jesus aparecer. Seja o cristão falando do Jesus Messias, seja o não cristão falando do Jesus histórico. Qual? O tempo que Jesus apareceu. Por que eles chamam de plenitude dos tempos? Porque Roma, que era inimiga da igreja, derrotou todos os seus inimigos, dominou o Oriente Médio, dominou o Oriente Próximo, apaziguou todas aquelas guerras daquela região, derrubou todas as fronteiras, criou estradas pacíficas para outros países, unificou a língua, facilitou a navegação e o trânsito entre países. Foi a única vez na história que isso aconteceu. Foi exatamente quando Jesus nasceu. Deus nunca perde o controle. Ele nasce, inimigos se levantam, tentam matá-lo, denegri-lo, difamá-lo, não conseguem. Judas o entrega, Pedro nega,
O restante vai embora, só fica um. Ele é crucificado. Os inimigos acham que venceram. E a cruz foi justamente um dos palcos principais da vitória dele. Ele ressuscita ao terceiro dia. E ele, poderosamente, permanece para sempre. É por isso que, diante de tantas sentenças pessimistas, nós temos esperança na vida. Porque o Senhor venceu e governa as nossas vidas. Vamos baixar nossas cabeças. Vamos orar. Senhor Jesus, nós, nessa noite, reconhecemos o quanto nós estamos cansados de andar por nós mesmos. O quanto nosso coração está amargo, pesado, desanimado, pessimista. Confessamos o quanto nós vemos uma frente de nós escura, Pai. Porque nós deixamos de olhar para o Senhor e olhamos para a força das nossas próprias mãos. E vimos que caímos no buraco. Estamos como cegos, guiando os cegos. Mas o Senhor que é luz, que é vida, que é graça, resgata-nos, Pai, desse charco de desesperança. Renova os nossos corações, Deus. Cura as feridas que temos, que foram trazidas pelo tempo. Cura as feridas que temos, que foram feitas por outros. Cura, Pai, as feridas que temos, que foram feitas por nós mesmos. Que nós consigamos nos levantar do chão. Que a sua mão estendida nos levante do chão. E que nós olhemos para frente, não pensando no resto de ano ao qual nós nos arrastaremos, mas no dia de cada vez que o Senhor nos deu para glorificarmos o seu nome, vivermos mais da sua graça, manifestarmos mais do seu amor. Renova os nossos corações a ponto de sabermos que não existe um dia sequer nas nossas vidas, por mais difíceis que sejam, que o Senhor não está nos amparando. Que essa seja a única certeza do nosso coração. O Senhor nunca passa, nunca muda, nunca falha. E que caminhamos todos os dias na esperança viva, poderosa, de que caminhamos na força de um Deus que governa soberanamente todos os tempos. Por isso não temos medo do sol escaldante, nem da chuva forte. Porque acima desse sol que um dia passará, existe o sol da justiça que brilha e reina para sempre. Sol esse que é a nossa bússola, o nosso norte. Sol esse que todos os dias caminhamos cada dia mais próximo. E que diante daquela grande mesa nós estaremos para sempre bendizendo que os tempos se curvaram ante a sua presença. E enquanto isso, que saibamos que o Senhor continua governando, guiando, protegendo, sarando e restaurando o nosso coração. Essa é a súplica que nós fazemos, Pai. Em nome do seu Filho Jesus. Amém.